chega mais aqui, torcedor do Verdão. Palmeiras aí goleou, né? O Botafogo, assim, a imprensa esportiva aqui repercutindo bastante aqui as informações do time do coração. Outras novidades, pessoal. Pessoal, não deixe seu like aqui, vamos lá aproveitar o vídeo, está muito interessante. Link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. E agora é isso, olha só, Campeonato Paulista, tá? Temos a campanha do Palmeiras, então, no Paulistão, as últimas campanhas, tá? Em 21 foi vice e é o atual tricampeão, 22, 23 e 24. 25, um ponto de interrogação, Mari, porque o Palmeiras ainda está na disputa. Está na disputa e a gente vai acompanhar os melhores momentos. A gente falava sobre a importância desse jogo também, o Palmeiras fazer o resultado dele e começar a observar também os seus adversários. E fez o seu resultado, Jailson. Fez o resultado, mas saiu perdendo ali, né? Depois, isso daí foi logo depois do gol do Marcos Rocha. Mas todo mundo fez assim, e... mas foi bem anulado pra mim. O Marcos Rocha fez a falta e aí o Estevão, logo na saída, logo após tomar o gol, né? Pegou a bola e falou, dá em mim que eu vou resolver. Foi o moleque que resolveu, fez a jogada toda junto com o Veiga, pegou ali, deu de cobertura, e aí já é o gol no amassa, né? Já foi ali no abafa, a tentativa do Abel Ferreira, colocou o time todo pra frente, e jogada de bola parada ali, o Luigi consegue o passe pra dentro da área, e o Facundo Torres completa fazendo o segundo gol, e aí achei um gol bonito. Também achei. A jogada foi toda bem trabalhada ali, uma inversão de bola nas costas da defesa. Toque pra trás, Richard Rios furando e o Luigi fazendo o golaço. O Abel colocou o time pra frente, em determinado momento ficou só com um zagueiro, né? Só com o Murilo, e o Palmeiras conseguiu a virada. Mas o Estevão foi o nome do jogo, Mari. Liderando vários quesitos do Palmeiras, com ações com bola no ataque, também chances criadas, dribles tentados e posses recuperadas. E fez um baita de um golaço na noite de ontem. Vinícius Nicoletti, então, está conosco e conta pra gente, não é, Vinícius, que o Palmeiras ainda está vivo na competição. A Portuguesa estava até vencendo o São Bernardo, que era um resultado melhor ainda, mas aí no finalzinho, nos acréscimos, o São Bernardo empatou. Mas vivo, o Palmeiras ainda está, Vinícius. É isso aí, Bruno, Mário, abraço para vocês, abraço para os companheiros do estúdio, fã de esportes. Palmeiras segue aí com chance de classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. A vitória foi fundamental, um empate já eliminava o Palmeiras, que saiu perdendo, como a gente viu aí, e o clima no estádio péssimo, terrível. O menor público do ano, pouco mais de 23 mil torcedores, e no primeiro tempo todas as torcidas organizadas fizeram protestos, estavam em silêncio, então não tinha harmonia no estádio, a gente via protestos dos torcedores, chiando por causa desse resultado, que foi se arrastando até os 30 do segundo tempo, quando o Facundo Torres fez o gol da virada de joelho, foi num lance ali na área, numa confusão, e aí deu um alívio em todo o estádio, no time também, e saiu o terceiro gol aos 39, o gol do Luigi, que marcou aí essa vitória do Palmeiras, colocando aí o time nessa briga ainda para a próxima fase. Não tem outra possibilidade. Tem que vencer o Mirassol, em Mirassol, no interior de São Paulo, na última rodada, e torcer para um tropeço da Ponte Preta, mesmo com 20 pontos no campeonato. A Ponte tem que empatar com o Red Bull Bragantino em casa, em Campinas. Então, ainda é uma situação bastante complicada do Palmeiras, vai ter que fazer contas e torcer na última rodada do Campeonato Paulista para avançar a próxima fase e continuar com chances do tetracampeonato inédito na história do Paulistão. Vamos ouvir então o que falou o técnico Abel Ferreira, que também sentiu essa pressão em todo o estádio do Palmeiras estava pulsando e a situação estava dramática. Vamos acompanhar. A chapa estava quente, não é? Em função do contexto. E em função dos resultados, né? Ontem, e por mérito dos nossos adversários, a Ponte Preta e o São Bernardo têm feito um campeonato extraordinário e não me custa nada reconhecer isso. Na minha opinião, apesar do Palmeiras não estar a fazer um campeonato extraordinário, mas na minha opinião está a fazer um campeonato bem satisfatório. Arriscamos o que tínhamos que arriscar, temos neste momento 22 pontos, podemos fazer 23 e ficar fora. Não sei quantas vezes isso aconteceu no Paulista. É essa ansiedade, é essa frustração que nós internamente, porque nós temos no sangue que nos corre, nas veias, o querer ganhar novamente, o querer voltar a ganhar, seja este ou outro, mas estamos numa altura que podemos ficar de fora e temos que aceitar.
Palmeiras usou 5 vezes o time titular completo nesse Campeonato Paulista, né, em 11 rodadas, 3 vitórias e 2 empates, os 2 empates nos clássicos, e com essa pontuação, 20 pontos, o Palmeiras seria líder do grupo do Santos e do São Paulo. E aí um detalhe até para vocês debaterem, o Palmeiras nos últimos 3 anos que foi tricampeão, votou contra esse sistema de disputa do Campeonato Paulista. A ideia do Palmeiras ou era classificava os 8 com melhor pontuação, mesmo número de jogos, ou os 4 primeiros de cada grupo e depois os 4 com maior pontuação depois dos 4 primeiros de cada grupo. Então foi uma ideia do Palmeiras, o Palmeiras votou contra e por isso o técnico Abel Ferreira bate tanto nessa tecla nas entrevistas coletivas. Para falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Vitor Roque, você tem alguma mínima ideia de qual o salário do atacante que pertence ao Barcelona, mas está emprestado ao Betis? R$1.750.000 por mês. E aqui vem uma curiosidade. Esse jogador que foi negociado do Atlético Paranaense para o Barça, em negócio de 60 milhões de euros, ganha menos, por exemplo, do que o Paulinho, atacante do Palmeiras. Entre salários, direitos de imagem e luvas, o Paulinho recebe no Verdão 2 milhões de reais por mês. O Dudu, enquanto atleta alviverde, também tinha um salário superior ao do Vitor Roque, ele ganhava na casa de 2 milhões e 100 mil mensais. De qualquer forma, se contratado, Vitor Roque será dono do maior salário do Palmeiras. Verdão já tem um acordo verbal com o jogador de 19 anos de idade, que faria dele o mais bem pago do elenco palmeirense. Hoje o Palmeiras tem jogadores ganhando na casa de 1,5 milhão de reais por mês, são eles o Felipe Anderson, Rafael Veiga, o Gustavo Gomes e o Facundo Torres. Só para completar e te atualizar sobre as negociações. A ideia do Palmeiras era tentar se acertar com o Barcelona e com o Betis o mais rápido possível, talvez até segunda-feira, para que existisse a semana, a última da janela de inscrições, para registro do atleta sem grandes dificuldades. Mas a coisa segue emperrada. O Barcelona exige 27 milhões de euros fixos, além de uma série de bônus que estão sendo discutidos nesse momento. O Palmeiras já até acenou com a possibilidade de fazer essa quitação dos 27 milhões de euros de forma parcelada. Mas os bônus estão muito altos, acima da realidade ou daquilo que o Palmeiras gostaria de gastar. No momento seguinte, o Palmeiras pretende iniciar tratativas com o Betis, para onde o Vitor Roque está emprestado até junho. O Betis vai exigir uma compensação financeira para liberar o atleta, ainda que o Vitor Roque esteja causando para sair mais cedo do Betis. Além de se apresentar atrasado por uma viagem, o Vitor Roque também foi expulso de forma meio que infantil nessa semana em jogo da Conference League. Professor Celso, eu falei aqui antes de ontem, lembra? Você estava aqui? Sim. É óbvio que o jogador do Palmeiras, do Botafogo, do Atlético Paranaense não vai chegar lá e falar, não, eu não gosto. Todos vão falar. Mas quando sai o Felipe Melo, agora já não é mais jogador do Palmeiras, já meteu a lenha no gramado sintético. Tiquinho saiu do Botafogo, criticou o gramado sintético. Dudu, criticou. E aí? O Abel ontem falou que prefere natural, né? Na entrevista. Ele tem tamanho suficiente para falar. É claro que, assim, a discussão, e até o Lucas Moura falou depois da partida, ela foi conduzida para esse lado da lesão, né? Mas desde do manifesto, por escrito ali dos jogadores, era sobre a qualidade do jogo. Mas aí a discussão sempre vai por esse caminho da lesão. E ontem o Abel pontuou isso, né? Assim, se o pessoal da UEFA viesse aqui, não atestaria 3 gramados naturais do Brasil. E é um problema. É um problema crônico no futebol brasileiro. Assim como a gente fala da arbitragem, a gente fala do calendário, o gramado não tem como. Então, assim, isso joga a favor... Vários gramados são vergonhosos, exato, naturais. E isso joga a favor de quem usa o gramado sintético. Porque você proporciona, pelo menos, ali condições de jogo que vários gramados naturais do país não proporcionam. Só tem uma bagunça nessa história toda que o Marcos Rocha falou assim, nunca aconteceu nada comigo, né? Primeiro que a gravidade das lesões em gramado sintético, ela vem antes do número de lesões. A gente não está falando do número de lesões. A gente está falando que o gramado sintético, isso eu consultei o meu grande amigo, o doutor Renato, que é especialista, mora no Rio de Janeiro, mas é paulistano de nascimento, e ele falou que o piso duro, se chama piso duro, ele justamente prende mais o pé, que é a queixa dos jogadores, que falam que prende, e quando prende você faz um movimento rotacional, você compromete ligamentos, ou do joelho ou do tornozelo, principalmente.
Então, até uma análise, se for fazer essa análise, há número de contusões. O gramado sintético não tem mais contusões do que o gramado natural. Não é por aí, é a gravidade da contusão. Então, não é pelo número de vezes que acontece, nunca aconteceu. Eles vão dizer que no gramado natural também tem lesão grave. Não, tem mesmo. Muita gente teve lesão grave. Qualidade. Mas o certo é você fazer o gramado natural e o sintético, a gravidade das lesões, não o número de lesões. E mais... Eles não falam só em lesões, os jogadores. Eles falam que o jogo muda muito. Também, mas diante da mais, não é isso? A saúde, acho que está na frente de tudo, né? Deveria estar. E também tem que fazer uma comparação de bons gramados naturais e gramados naturais ruins. Porque gramado natural ruim, com buraco, com área careca... O Lucas foi bem claro, o Lucas do São Paulo, ele foi bem claro, até citou um exemplo de um copo, que eu achei curioso, mas tem a ver. Ele falou assim, você tem um copo bom de vidro na sua casa, o copo quebrou, o copo está dando problema, então você vai pôr só copo de plástico na sua casa ou você vai procurar um copo de vidro bom? De requeijão, de requeijão. Você usa de requeijão? Já usei. Já usei muito. Então, mas para visita, aquele jantar bonito? Não. Você vai de requeijão? Não. Você tem o copo... Porque ele é meu. Então. Cadê meu copinho de requeijão? Então, do dia a dia. Jogo de futebol de alto nível é o jantar para visita, viu, professor? Tem que ter material bom ali. Eu gostei da comparação. A gente está falando de coisas básicas. Assim, a gente fala do gramado, a Mari citou a arbitragem, eu poderia incluir a bola. São coisas básicas para se jogar um bom futebol. Então, resumindo o que o Lucas falou, se você tem um gramado ou vários gramados naturais ruins, você tem que lutar para que todos sejam naturais bons. E não trocar por um artificial. Esse é o ponto. Isso. Não, e na boa, nenhum jogador em sã consciência vai preferir o sintético ao natural. Isso daí é um ponto pacífico. Qualquer um, até um peladeiro, vai preferir jogar num gramado natural bom. E o ponto é que aqui no futebol brasileiro a gente normalizou a condição de muitos gramados. Mas entre um bom gramado... ter fiscalização da CBF, das confederações estaduais, da FIFA, proibindo o gramado ruim. Porcaria. Não vai ter jogo nesse gramado. E pronto, cria um padrão. E aqui se normalizou. Não tem um regulamento específico com condições básicas de estádio. Então, inclusive para a base. Exato. Deveria começar pela base. E aí a coisa sempre vai para o clubismo. Tanto na discussão entre torcedores, que aí demoniza um sintético simplesmente para debochar do rival que tem um sintético, ou até mesmo de jogadores, que fica essa coisa, quem joga num clube que tem estádio com grama sintética tende a defender isso e simplesmente porque é uma coisa do clube. Aí no dia seguinte, se ele sai desse clube, ele passa a atacar. Exato. E quando se deveria focar nos inimigos centrais dessa história. Primeiro, existe um lobby forte de empresas de grama sintética para que se padronize com grama sintética, vendendo a ilusão de que a manutenção é muito mais baixa. Não é. Para se manter um bom gramado sintético em condições ali da FIFA, custa caro também. O Palmeiras teve de trocar o seu gramado bem antes da garantia que foi vendida lá atrás. Não, esse gramado dura 5, 10 anos. O Abel estava reclamando. E no futebol brasileiro não vai durar. O gramado, num bom estado, vai durar 1, 2 anos no máximo. Ainda mais com 2, 3 shows por semana. Qual é a prioridade? Shows ou jogo de futebol? E com boa manutenção. E além desse... Com interferência das condições climáticas cada vez mais. Total. E além desse lobby pela grama sintética de empresas, tem o fator econômico das novas arenas. O conceito de novas arenas é incompatível com o do futebol em ótimo estado e de um gramado natural, porque um bom gramado natural não pode ter essa quantidade de shows. O Corinthians, por exemplo, na Neoquímica Arena, tem uma média de shows e eventos no gramado muito menor do que de outros estádios, como o do Allianz. Então, esse é um ponto, porque o conceito que se vendeu depois da Copa do Mundo é que estádio... A função secundária é o futebol. A principal é gerar lucro com shows e eventos. Isso daí é uma deturpação. Enquanto os jogadores, comunidade do futebol, não atacarem esse verdadeiro inimigo, que é a arenização do futebol brasileiro, que é a lógica do lucro se sobrepondo à qualidade do espetáculo, aí a coisa não vai mudar. E esse é o ponto. O inimigo não é quem tem grama sintética ou um clube que defende a grama natural. O inimigo é essa lógica
de colocar o dinheiro à frente da saúde, da vontade, da qualidade do jogo. E esse é o ponto. Quando os jogadores se atentarem para isso, eu não tenho dúvida de que haverá uma união para que o futebol brasileiro tenha melhores condições. Quando jogou com titulares, enfrentou dificuldades. Ontem, contra o Botafogo, não foi um jogo tranquilo para o Palmeiras. Tudo bem que tem um adversário ainda lutando por classificação, explorou bem o contra-ataque. Para mim, achei correta a anulação do gol. Na verdade, achei até estranho o árbitro não ter marcado a falta no campo, porque isso é uma falta flagrante ali. O Marcos Rocha... Grosseira, né? E o Marcos Rocha comemora até meio constrangido ali. Foi um golaço de fato, mas houve a falta do Marcos Rocha, uma carga por trás. Logo na sequência, contra-ataque muito bem armado, mas com falha de posicionamento defensivo, erro de saída de bola do Benedetti, não consegue recuperar no bote. O Alexandre Jesus marca esse gol, boa escapada do Jonathan Cafu pelo lado direito. É um time até bem treinado pelo Márcio Zanardi, mas o Palmeiras era superior em qualidade técnica e poderia ter jogado mais, poderia ter tido mais repertório ofensivo, que não fosse o Estevão pelo lado direito, em jogada individual. Esse gol de craque, hein? Golaço. Está secado por 3 duas vezes. Olha isso. No início do lance e depois por 3. E o pessoal fala que não tem raio-x, não tem radiografia no futebol. O Estevão passou por dentro dos adversários ali, ele não toma conhecimento. Mas ainda assim é um Palmeiras que tem limitações de repertório nesse ano. E algo que com o Abel a gente sempre viu o oposto. Palmeiras com muito repertório no jogo aéreo. Ontem funcionou de novo, né, no jogo aéreo do Palmeiras, mas o Palmeiras já teve mais, né? O Palmeiras já teve na época com o Rony as diagonais, aproveitando espaços vazios. Mas o Rony foi embora. A torcida falou que não servia mais. E até a ausência do Maurício compromete também, porque é um cara que divide muito ali a responsabilidade de criação com o Veiga, mas é também uma escolha da diretoria. E aí precisa ser compartilhada a responsabilidade dessa campanha abaixo do Palmeiras com o Abel. Não é só na conta do técnico, não é só na conta dos jogadores. O banco do Palmeiras está mais limitado, porque o Abel olha para o banco agora, precisa decidir entre Luigi ou Thales. São jogadores que o Thales... Esse gol aí foi com cara de Corinthians, hein, professor? De joelho. Gol de raça. Desculpa a torcida do Palmeiras. Mas é um gol com cara de Palmeiras do Abel também. De escanteio, claro. Parada. Mas eu tô dizendo assim, a raça ali meio no vamos. Não, e ele é muito pontual, muito esperto em colocar o joelho ali, porque ele cutuca com o joelho. Meio Basílio. Era o jeito que dava mesmo, né? Continue, Breler, eu te interrompi. Não, imagina, o Facundo é raça uruguaia também, né? É verdade. Ali, muito voluntarioso, tem agradado nesse começo de temporada no Palmeiras, e aí o golaço do Luigi, mas tanto ele quanto o Thales, o Alan, são jogadores muito jovens para serem as únicas soluções no banco do Palmeiras. Então o Palmeiras precisa entender que há essa urgência de reforçar, de ter mais jogadores à disposição. O Abel falou sobre isso, né? Tá faltando um camisa 8, ainda falta o camisa 9, e de fato ele tem razão, e até jogadores de velocidade pelo lado, com a saída do Rony e do Dudu, precisa repor, precisa ter mais opção. O Rony do Dudu, do Breno Lopes ano passado. E ainda mais sabendo que o Estevão vai sair no meio do ano, precisa realmente ter mais opções. Então o Palmeiras acabou ficando com um elenco mais limitado em comparação ao ano passado. Agora, outro ponto que o Abel, na minha visão, tem razão, é sobre o regulamento do Campeonato Paulista. Na minha visão, e aí não é só pelo Palmeiras, em outros anos também eu tinha essa opinião, é um regulamento esdrúxulo. Um regulamento feito para que o campeonato tenha mais clássicos na primeira fase. Mas esse regulamento acaba premiando a sorte, quem tem a sorte de cair num grupo mais fraco, e pune Santos, por exemplo, o mérito e a competência. O Palmeiras tem pontuação para já estar classificado por antecipação em todos os outros grupos. Então, mas a disputa não é entre grupos, né, Breler? O Palmeiras joga um quadrangular com Ponte Preta, com São Bernardo e com Velo, que não pagou nem placê. Mas o Abel também reconhece a grande campanha da Ponte Preta. Ponte Preta perdeu um jogo para o Corinthians do campeonato inteiro. O regulamento é ruim? É péssimo. E, além do que, esse negócio de não jogar com os do mesmo grupo é para ganhar datas. É um jeito de você fazer um campeonato com 16, jogando 12 partidas. Então, é o preço que você paga. Você quer, quando fizeram lá o conselho arbitral, eu acho que cresceu o olho nisso. Falou assim, é um jeito da gente ganhar datas.
mas não vai jogar dentro. Tudo bem? É uma aberração. É um campeonato em que os jogos de um não são os mesmos jogos de outro. Mas, dentro do seu grupo, o Palmeiras, num quadrangular, está com uma campanha inferior à de outros anos. Mas nos outros anos, esse ano eu acho que não vai acontecer. Nos outros anos, sempre na última rodada, tinha time que podia se classificar e, ao mesmo tempo, podia ser rebaixado. A portuguesa, no ano passado, se classificou com 10 pontos. Então, uma vitória. Exato, e poderia ter sido rebaixada também. Lutou contra o rebaixamento na última rodada. Então, isso acaba, de certa forma, na minha visão, desprivilegiando a parte esportiva do campeonato. Como sucesso comercial, como sucesso de mídia, ok, mas e até essa fórmula começa a ser copiada em outros lugares. E no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro se classificou com 11 pontos e não se classificaria em nenhum outro grupo. Ele era sexto e acabou entre os 4 melhores. Exato. Então, sexta campanha. O ponto é, esse tipo de regulamento atende a quem? A só interesse econômico ou tem diálogo com atletas, com técnicos? Porque eu tenho certeza que, assim como o Abel, no ano passado o Márcio Zanardi, que era treinador do São Bernardo, ficou chateado por ter ficado fora da fase de mata-mata, fazendo mais de 20 pontos com o São Bernardo, que agora está classificado merecidamente, mas isso é injusto. E não estou falando porque é o Palmeiras. O Palmeiras é mais um exemplo. Em outros anos, a gente já teve times como até o próprio Botafogo de Ribeirão Preto, que fez pontuação mais alta que muitos outros concorrentes e acabou ficando de fora. Então é algo a se pensar, porque, para mim, acaba se premiando a sorte. Que ainda o Santos, por exemplo, deu sorte de cair num grupo mais tranquilo, está ali com a classificação encaminhada, não definida ainda, Red Bull Bragantino. E o Palmeiras, e até pode ficar fora, não seria, o regulamento, acontece, mas do ponto de vista que isso pode gerar uma crise esportiva, que pode pressionar o treinador, por algo desproporcional, porque a campanha, por mais que não seja tão boa quanto nos anos anteriores, ainda assim é muito aceitável. O Palmeiras tem 20 pontos a essa altura do campeonato. Então acaba, na minha visão, isso não é justo não só com times grandes, mas também com pequenos que já fizeram por merecer uma classificação e ficaram de fora por causa desse critério. Mas todo mundo sabia disso. O combinado não é caro. Todo mundo sabe que a classificação é para o grupo e não é... O Palmeiras foi tricampeão com esse regulamento. Em 2002, o Santos era o 8º colocado no mata-mata do Brasileiro, o São Paulo era o 1º, o Santos tirou o São Paulo e acabou campeão. Então, eu não tenho pena não, porque são eles que participam de conselho arbitral, são eles que decidem. Mas nesse caso aí... Então vejam que é injusto antes, não depois que acontece. Mas nesse caso do mata-mata, até há uma justiça, porque você vai jogar com o adversário. O primeiro joga contra o 8º. Você tem a responsabilidade de ganhar do rival, e quando isso não acontece, não tem de tratar como zebra. Quem classificou em 8º e ganhou fez por merecer. Nesse caso do Campeonato Paulista... Cara, nem passa, né? Você não tem a chance de disputar com o seu concorrente, de fazer um jogo, um confronto direto. Então, para mim, isso, em vez de... o campeonato tem mais apelo porque tem mais clássico. Na minha visão, acaba se perdendo o apelo, porque você pode fazer mais de 20 pontos e ficar fora. Você podia ter mais clássico, desde que todos jogassem com todos. Não tivesse essa aberração de não jogar dentro do grupo. Agora, o grande problema é que quando você joga dentro do grupo, você inflaciona as datas. Você põe mais datas. Regulamento à parte, tem muita gente dizendo que se o Palmeiras não classificar é um vexame, é uma vergonha. Eu acho um exagero. E a Mari acha também. Por que você acha, Mari? Eu acho. E tudo que os amigos estão falando aqui corrobora muito com o que o Abel vem usando as coletivas para se expressar também. Ele vem pontuando muito o que é parte dele e o que é parte da diretoria. E até, enfim, né, o aceite de como o campeonato ele é disputado é parte da diretoria. A diretoria vai lá no conselho, pode até ouvir o treinador, mas assim, quem decide, quem se reúne com a Federação Paulista de Futebol é a diretoria que dá o ok, vamos com esse regulamento, vamos com esse tipo de formato, enfim. E o Abel, ele tem direcionado para a diretoria, obviamente que não nomeando, mas os reforços, como o time dele... O grupo está curto, e ele falou isso na última coletiva, né, que gosta de trabalhar com ele em curto, mas não da maneira como está,
que é importante tirar esse peso dos jogadores da base. Ontem, por exemplo, 3-1, com gols de um menino de 17 e um de 18. Então, continua da base desses garotos, não necessariamente a responsabilidade, mas o desempenho do Palmeiras quando a gente fala de resultados. É claro que o Veiga tem uma participação muito especial nesse Campeonato Paulista, tem dado muita assistência, o Maurício vinha, né, sendo o homem-gol, o Richard Rios começou muito bem também a temporada, mas o Abel, querendo ou não, ele direciona muito as entrevistas dele para falar, ó, o meu trabalho neste Campeonato Paulista é encontrar soluções para uma temporada muito desgastante, mas eu posso chegar até aqui. A partir dali, eu preciso muito de reforços. E quando ele é questionado muito... É preocupante a situação do Palmeiras para a temporada de 2025? Eu acho que, assim, o torcedor, ele está esperando uma resposta da diretoria com nomes. Então, assim, o Abel, na última coletiva, ele também falou, foi questionado sobre o 9, mas ele falou, eu perdi um zagueiro e eu não recebi outro. Então, por exemplo, a dupla de zaga ontem também é com um jovem jogador, que é o Benedetti, no caso, que fez com o Murilo. Chegou o Fux, mas... Não ainda, exatamente. Não é a altura do Vitor Reis. Exatamente. Então, assim, perdeu o Gabriel Menino, que foi muito utilizado na temporada passada, trouxe o Martínez, mas ainda assim precisaria perder o Zé Rafael. A gente nem lembra mais do Hendrick, né? De tantos nomes que o Palmeiras foi perdendo ao longo do... O Abel falou na coletiva ontem que deixou nas entrelinhas que o Naves pode sair também. Então, assim, o Palmeiras faz muito bem esse mercado. Mesmo, ele trabalha muito bem a base oferece muita qualidade para o time principal e ainda assim consegue fazer muito bem esse mercado. Mas talvez agora o movimento precisa ser um pouco diferente.